Como eu faço para saber se o meu relógio precisa de manutenção? Eu estou com 3 relógios aqui, 2 quartz e um automático. Tem como eu saber se eles estão precisando de manutenção? Tem alguma indicação? Tem algo que o relógio faz, acontece com ele, que eu consigo saber se precisa de revisão na máquina, alguma coisa, algum defeito, alguma intervenção de um relojoeiro? Será que tem uma forma de saber disso? Eu só preciso levar o relógio no relojoeiro quando apresenta defeito mesmo, quando eu percebo algum defeito. Esse negócio de manutenção preventiva faz sentido também? Como é que é isso? Eu sou Ezequias, sou relojoeiro desde 98 e eu vou tirar essas dúvidas para você aqui nesse vídeo. Muito obrigado por chegar até aqui, seja bem-vindo mais uma vez a esse vídeo. Nesse canal aqui eu compartilho com vocês a minha experiência na área da relojoaria como um todo. Sou relojoeiro desde 98, como eu disse, e aqui a gente foca nessas questões técnicas dos relógios. Eu te ensino você a consertar seu próprio relógio, te ensino você a ser um relojoeiro melhor, te ensino você a escolher um bom relógio, já tem muitos vídeos assim nesse canal aqui, e essas dúvidas também eu te informo de forma técnica. E aqui eu estou aqui para isso, te ensinar você tudo sobre a área da relojoaria. Preste atenção nesse recado que eu vou deixar, eu já volto explicando todas essas dúvidas para vocês. Preste atenção. Como funciona o sistema eletrônico de um relógio? E como fazer o sistema de vedação funcionar eficientemente? E na hora de fazer os testes de como realizar o meu serviço e os relógios dos clientes? No nosso curso de relojoeiro você já tem as respostas para essas perguntas. Você pode olhar no link aqui no primeiro comentário fixado e na descrição dos vídeos. E uma novidade também. Além do curso de relojoeiro completo, a gente tem também agora o nosso grupo VIP no WhatsApp. Caso você tenha uma dúvida específica durante alguma manutenção e você precisa de um atendimento direcionado para você, agora dentro do grupo VIP você pode fazer isso. Seja nosso aluno hoje e torne a sua paixão por relógios uma nova fonte de renda. Espero você lá. O termo manutenção preventiva para muitos pode soar estranho quando se trata de relógio. Até para mim que comecei a profissão lá há 25 anos atrás, quase 30 anos, eu achava que relógio precisa disso não. Mas a gente tem que lembrar de um ponto bem importante. Relógios precisam sim de manutenção preventiva. Tanto relógios quartz quanto relógio automático. Tanto os quartz, que são EcoDrive ou motriz, que é energia solar, quanto os relógios que são automáticos, que também se carrega a corda por movimento, ou os relógios que são só corda manual, que só carrega a corda pela coroa. Independente do tipo de tecnologia que tenha no seu relógio, que seja o funcionamento do seu relógio, é importante ressaltar que a manutenção preventiva ela é essencial. E a indicação da manutenção preventiva, eu indico entre 5 a 10 anos. A manutenção preventiva é aquela manutenção que você faz mesmo sem identificar defeito. Vai servir para você ver vedação, verificar o consumo do relógio, lubrificar para ele manter a lubrificação nova. Então de 5 a 10 anos. Eu falo mais detalhado sobre isso nesse vídeo aqui, você dá uma olhada no card que eu vou explicar o porquê dos 5 a 10 anos também. E eu falo mais coisas sobre manutenção preventiva. Mas a questão que está em jogo aqui nesse tema é: será que como eu sei que o relógio precisa levar para manutenção, mesmo se ele estiver fora do prazo aí de manutenção preventiva, mesmo se estiver aí 3 anos, 5 anos de uso, às vezes está com 5 anos de uso só, e aí? Como que eu sei se tem alguma coisa que eu preciso levar? Tem alguma coisa que indica que ele está com algum defeito que eu não sei? É isso que eu vou compartilhar com você aqui hoje. Esses 2 relógios aqui da esquerda são relógios quartz. Esse tem analógico e digital, tem parte mecânica e a parte digital que é eletrônica. E esse é um quartz só mecânico, né? É um quartz que tem engrenagens que funciona por bateria. Aciona aqui, tem um cronógrafo e tem hora, dia que mostra, o ponteiro que mostra durante o dia, isso é 24 horas. Esse aqui tem alarme, tem cronógrafo também digital. E esse aqui é um relógio automático mecânico, ou seja, é um relógio totalmente mecânico, não tem bateria, não tem energia extra, não tem nada. Ele funciona por parte mecânica, está até parado aqui, ó. E vou instruir para vocês aqui nesse ponto sobre as observações. Então vamos lá. Em um relógio quartz, quais são os indícios que ele precisa de algum tipo de manutenção? Mesmo que seja uma troca de bateria. Vamos dar exemplo desse aqui, ó.
Esse aqui é um cronógrafo quartz. Ele funciona com bateria, mas ele tem cronógrafo e tem a hora principal. Então, o que pode acontecer de necessitar de manutenção? Indicar que está precisando de manutenção. Por exemplo, se você quiser usar o cronógrafo e você apertar e o cronógrafo não funcionar, mas porém a hora do relógio continua funcionando, a hora está normal, mas quando você tenta usar o cronógrafo ele não funciona, é uma indicação que o relógio tem algum problema. Pode ser apenas a bateria fraca, você troca a bateria e ele volta a funcionar o cronógrafo. Ou pode ser algum defeito no sistema de cronógrafo. Se ao abrir o relógio você perceber que a bateria está boa, significa que o sistema do cronógrafo tem algum defeito. Então, um relógio que tenha cronógrafo, que para de funcionar o cronógrafo, mas continua funcionando a hora, é sinal que precisa levar para manutenção para verificar isso. Então, no caso desse aqui que está na minha mão, tá vendo? Está funcionando embaixo aqui, ó. Então, ele está na hora marcando certinho e tudo. E se você tentar usar o cronógrafo aqui, ó, e ele não funcionar, é algum defeito no cronógrafo ou bateria fraca. Outro motivo que pode indicar que precisa de manutenção é caso ele esteja atrasando. Se o relógio estiver atrasando, está funcionando aqui, mas ele está atrasando, então pode precisar de manutenção. Ou seja, bateria fraca pode fazer o relógio atrasar ou lubrificação seca pode fazer o relógio atrasar. Quando você levar no relojoeiro, ele vai testar e vai verificar. Se a bateria estiver boa, isso vale para relógios que não são cronógrafo também. Igual esse aqui não é um cronógrafo. Se a bateria estiver boa, ele vai informar, não, esse relógio está precisando de revisão na máquina. Porque a bateria é boa, a bateria está boa e mesmo assim ele está atrasando a hora. Então, se o relógio estiver atrasando, também você precisa levar para trocar a bateria ou fazer revisão. Tem alguns modelos que ele te indica isso. Ele mostra o ponteiro aqui pulsando de 2 em 2 para poder indicar, opa, a bateria está fraca. Em vez de pulsar de 1 em 1 como esse aqui, ele vai pular 1, depois vai esperar um pouquinho e pular mais 1 e 2 de uma vez. Ele vai pulsar de 2 em 2, indicando para você que a bateria está fraca. Então ele já vai indicar para você qual a intervenção que tem que ser feita, bateria fraca. Caso ele esteja pulsando normalmente, aqui, pulsando normalmente, e ainda assim está atrasando, há mais chance de ser a revisão além da bateria. E aí, abrindo para testar e confirmar isso. No caso do relógio digital, as coisas que podem precisar de manutenção, a bateria ou manutenção. A mesma questão do consumo. Se tiver da bateria atrasando. Se tiver atrasando o analógico, mesmo com o relógio aceso e funcionando o digital, como por exemplo acontece com isso aqui, ó, que dá para ver até os ponteiros funcionando aqui, ó, tá o ponteiro funcionando. Mas aí você percebe que o digital está um pouco fraco e é sinal que pode ser a bateria fraca. Ou também pode ser alguma coisa na parte eletrônica. Abrindo o relógio, a gente verifica, testa a bateria. Se ela estiver boa, sinal de defeito no relógio. Se ela estiver ruim, troca a bateria. Se acendeu normal, solucionou o problema. Outra questão que indica que precisa levar é se o alarme ou luz ou qualquer outra coisa que usa mais energia, no caso do relógio eletrônico aqui, estiver com alguma alteração. Você leva no relógio, por exemplo, você tem esse alarme aqui, ó. Esse relógio tem um alarme, ó. Se você perceber que está baixo, pode ser um sinal de bateria fraca ou de algum defeito no alarme. Tem que levar para testar também. Se você acender luz e ele estiver com a luz enfraquecida, é um sinal de bateria fraca ou de algum defeito no sistema de luz. Também pode acontecer com os relógios digitais quartz. No caso do relógio mecânico, a gente tem mais algumas outras coisas para verificar. Primeira coisa que você de cara percebe que precisa de manutenção é se o relógio estiver atrasando ou adiantando demais. Caso que ele esteja atrasando ou adiantando demais, isso pode indicar desde uma simples regulagem, chegar, se ele for um relógio que foi revisado recentemente, talvez uma regulagem apenas resolva. Se for um relógio com mais tempo, talvez vai precisar de uma revisão completa. Por quê? Porque a precisão do relógio ela é comprometida a partir do momento que o relógio começa a ficar velha a lubrificação, começa a secar a lubrificação, tem muito tempo de revisão, ou entrou alguma umidade, você não percebeu, ou tomou algum impacto. Então, várias coisas acontecem para fazer o relógio atrasar. A primeira coisa mais comum de você perceber em um relógio mecânico é atrasar. Ou adiantar, ou seja, é a precisão ficar ruim. A maioria dos relógios tradicionais, mecânicos comuns,
automáticos, a precisão ideal fica dentro da faixa de 15 segundos. A maioria dos relógios manuais falam entre menos 20 a mais 30, mas a maioria dos relógios comuns, como esse que eu estou na minha mão aqui, Oriente, Seiko, Tecnos da linha comum, 15 segundos é o ideal, pelo menos. Passou disso, pode precisar de mexer. Passou de 40 segundos, precisa de intervenção. Isso é segundos por dia. Ou seja, dentro de um dia ele não pode adiantar nem atrasar mais do que 40 segundos, que estaria muito. Dentro de 15 seria o ideal, menos que 15 está ótimo. Se estiver dentro da precisão de menos 15 segundos. Nós já falamos sobre isso, a precisão. Se quiser dar uma olhada no card também, pode olhar. Eu falei mais detalhado sobre a precisão do relógio. A segunda coisa é você perceber que ele está durando um pouco a reserva de energia. Você usou o relógio, colocou para guardar, colocou lá guardado no seu lugar lá, guardou. Quando você foi pegar, usou o dia inteiro, colocou lá na gaveta. Quando você pegar no outro dia, ele estava parado, indica que tem algum problema aí. A lubrificação pode estar seca porque ele está durando um pouco o sistema de energia, de reserva de corda nele. Quando usa o relógio durante o dia inteiro, ele tem que ficar pelo menos mais de 24 horas com reserva de energia, se ele está bom. Então, se você usa o dia inteiro e guarda de manhã ele está parado, para poucas horas, significa que tem algum problema no sistema de corda ou tem alguma lubrificação seca. Alguma coisa tem no mecanismo que está fazendo ele não durar muito tempo a reserva de corda. Tem uma forma de você identificar se a lubrificação não está boa quando o relógio está parado. Vou mostrar aqui para vocês. Se você pegar ele parado, como está aqui, está parado, não movimentei ele muito, e você movimentar o relógio no braço, na mão aqui, e ele não começar a funcionar rapidamente, ter que movimentar muito, é um grande indício que a lubrificação não está boa e você precisa desmontar e lubrificar, fazer toda a revisão. Aqui, vou balançar aqui, vou dar exemplo nesse aqui. Você dá uns 3 ou 4 ou 5 sacolejos aqui, como diz os mineiros, o relógio já começa a funcionar lá. Esse aqui estava totalmente sem corda, guardado. Olha lá, começou a funcionar já. Ó, tá vendo? Começou a funcionar já. E caso ele não seja automático, esse aqui é automático. Ele funciona com o movimento do pulso. Ó. Caso ele não seja automático, seja só a corda, apenas ao você dar 2, 3 giros de corda aqui no máximo, 1, 2, 3, ele tem que começar a funcionar. Porque se isso não acontecer, a lubrificação provavelmente está seca, tem alguma coisa fazendo travar e aí você tem que levar para fazer a lubrificação, revisão completa e tudo. Não pode você ter que pegar já 10, 20, 30 giros de corda para o relógio começar a funcionar. E também você vai ter que balançar muito o relógio, dar 20 vezes, 30 vezes, ficar 1 minuto balançando o relógio para depois começar a funcionar. Não pode acontecer isso. O relógio automático, estando em bom estado de lubrificação, você mexe 3, 4 vezes, igual eu fiz aí, você viu que ele já começou a funcionar. Então, se isso acontecer, é sinal que a lubrificação não está boa, não está do jeito correto que deve estar. Alguns outros pontos a gente tem que observar, se caso, para você ver que tem que levar para fazer revisão. Quando você observar qualquer tipo de anomalia no seu relógio, igual eu falei, adiantando, trazendo alguns exemplos mais comuns que eu dei aqui, mas se você observar umidade, se você observar alguma peça solta, se você observar algum barulho estranho no mecanismo que não era antes, se você observar um pino, uma trava, uma pulseira soltando, qualquer coisa que você observar estranho no seu relógio, este é o momento para você levar para a manutenção. Além de que a manutenção preventiva que eu comentei. Deu nada no relógio, dentro de 5 a 10 anos, leva para fazer a manutenção preventiva. Não espere acontecer do relógio parar 100%, parar de funcionar 100%, ficar meses na gaveta guardado para depois você levar para arrumar. Isso vai fazer com que você tenha grandes chances do relógio gerar outros defeitos e ficar pior o conserto, danificar às vezes de forma irreversível. Por exemplo, nos quartz, se você deixa um relógio quartz guardado por muito tempo sem trocar uma bateria, por exemplo, há grande chance de você poder perder esse relógio. Por quê? A bateria pode estourar dentro do relógio e danificar severamente o calibre do relógio, a máquina, as engrenagens, o circuito, de forma que às vezes torna irreversível o conserto se não achar a peça. Se você deixar muito tempo um relógio mecânico parado, guardado, ele pode travar o mecanismo, travar as engrenagens,
gerar danos internos. Por quê? Porque por muito tempo guardado, sem nem saber como é que tá. Então, sempre você tem que fazer essa conferência para você não esperar as coisas piorarem, para só assim levar seu relógio para manutenção. Criando o hábito de fazer essas observações, você tem muito mais chances de ter um relógio mais durável, durando pelo menos o que foi projetado para durar e ter mais chance de durar até a geração na sua mão, do que você não importar muito com essas questões, beleza? Esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Se aprendeu pelo menos uma coisa, toca no gostei, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.